O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro. Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca no candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá se tornar manifesto. Tudo que está em segredo, no mais íntimo ali da sua vida, deverá ser descoberto. O primeiro ponto a destacar aqui, e trazendo à luz da primeira leitura de Hebreus, é que Cristo veio como essa luz para iluminar e trazer à tona o pecado da humanidade, para trazer à tona o erro da humanidade, o que trouxe a morte para a humanidade. Então Cristo veio na sua humanidade para nos mostrar onde erramos, qual foi o erro, para iluminar as trevas, trazer as claras, como diz no Evangelho aqui, o que estava escondido, que seja manifesto, o que estava em segredo, que seja descoberto. Mas mais do que mostrar onde está o erro, mais do que mostrar onde está aquilo que fez a humanidade adentrar na morte eterna, o Cristo veio para iluminar, para salvar. A sua luz é para iluminar, a sua luz é para trazer a luz às trevas e nos levar à salvação. Como diz na primeira leitura, sendo assim, irmãos, temos plena liberdade para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nós podemos nos aproximar do santuário, do trono da graça. Agora nós podemos, depois que o Cristo com o seu sangue derramado, o seu sangue nos lavou, e pelo seu sangue nós podemos adentrar com segurança no santuário. Ele nos abriu um caminho novo e vivo, nos deu abertura para uma vida nova. Por isso eu disse, Jesus não veio só mostrar que nós erramos, Ele veio para mostrar o erro e trazer o remédio da salvação, para iluminar as trevas. Nos deu a abertura para entrar no santuário e estar diante do trono do Cordeiro. Através da cortina, que quer dizer da sua humanidade. Por isso Ele se encarnou, por isso Ele se fez um de nós, para estar conosco e nos mostrar como elevar-se. Ele nos elevará. Ele elevará essa humanidade à divindade. Portanto, aproximemo-nos de coração sincero e cheio de fé, com o coração purificado de toda a má consciência e o corpo lavado com água pura. Portanto, aqui nos fala, aproximemo-nos então. Se tudo isso, se Ele veio para nos salvar, para afugentar as trevas, para nos tirar da morte eterna e nos dar a eterna salvação, por que não nos aproximar dEle? Ele é a fonte, nos aproximar do trono da graça, do trono do Cordeiro. Nos deu plena liberdade para entrar no santuário, nos deu a oportunidade de um caminho novo. Mas nós precisamos aqui, como fala no final que eu li, com o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura.
O que é que diz na última estrofe, na penúltima estrofe do Salmo de hoje? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu santuário? Quem ficará e permanecerá próximo dele, na sua habitação? Quem tem mãos puras, inocente coração, não dirige sua mente para o crime. Veja, Deus nos abriu as portas da salvação, iluminou as nossas trevas, nos deu a oportunidade de um caminho novo, nos deu abertura para adentrarmos e nos aproximarmos dele, mas para que ele possa fazer tudo que ele tem preparado, inclusive a salvação, é necessário a minha adesão. O Deus que nos criou sem precisar da nossa vontade, sem precisar do nosso querer, ele só vai nos salvar se nós quisermos. O Deus que te criou sem ti, ele só pode te salvar se você der adesão a ele. Quem tem mãos puras, inocente coração e não dirige sua mente para o crime. Calma, nós somos pecadores, somos frágeis, caímos em pecado, mas temos a oportunidade de adentrar e se aproximar do trono do Cordeiro ao buscarmos um sacramento, que é o sacramento que nos abre as portas do céu, que é o sacramento da confissão, que lava nossas mãos de toda a imundície do pecado, que purifica o nosso coração de todo erro, que limpa a nossa mente de todo pensamento obscuro e pecaminoso. Segundo ponto a destacar aqui é a nossa tendência a permanecer na escuridão, por causa dos nossos erros e pecados. Se o pecado não fosse agradável ao nosso corpo, à nossa concupiscência, se o pecado não tivesse um prazer ali, nós fugiríamos da escuridão. Mas porque o pecado nos atrai a nossa carne, a nossa concupiscência, nós queremos permanecer na escuridão. É uma tendência que nós temos por causa do erro inicial dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva. E aí nós temos essa tendência a pecar, essa tendência a permanecer na escuridão e não se aproximar daquele que pode nos salvar. Aquilo que é errado, nós sempre queremos fazer nas escuras. Quem quer fazer um pecado para se tornar público? Um pecado grave, um pecado que gere escândalo, quem quer fazer às claras, onde todo mundo pode ver? Não, nós buscamos a escuridão. E quando cometemos o pecado, nós queremos que esse pecado fique escondido na escuridão, que ninguém saiba. Aqui eu trago Mateus 6:22, Jesus diz: o olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. O olho é a luz do corpo. O olho é a luz, é a porta de entrada para esse santuário. Assim como Cristo abriu as portas para nós adentrarmos o santuário, entrarmos diante dele, nos aproximar do trono da graça, a porta de entrada desse santuário que somos nós, que somos templos, são os nossos olhos. É a luz do corpo. Veja, os olhos foram a porta de entrada da primeira culpa. Lembra lá do Gênesis, Adão e Eva. Quando Eva é tentada pela serpente enganadora. O que é que a serpente pediu para Eva fazer? Olha para o fruto daquela árvore. Ela olhou. Veja, a porta de entrada do pecado original foi os olhos de Eva. Ela olhou. Ao olhar para o fruto daquela árvore, pela tentação da serpente, ela desejou comer do fruto. E comeu do fruto. E mostrou para Adão, Adão com os seus olhos, olhou para o fruto, desejou e comeu. Os olhos, como eu disse, e como Cristo fala num dos evangelhos, é a porta de entrada da alma. Se os vossos olhos vos servem de escândalo, Jesus disse outra vez, se vos faz cair, arrancai-os e lançai fora. Jesus não disse,
como sabemos, não disse para tirar esses olhos, arrancar esses olhos físicos, mas ele está falando dos olhos da alma. Esses olhos que são porta de entrada para o santuário aqui, que somos nós. A porta de entrada do pecado. Deus colocou nos nossos olhos pálpebras. Essas que nós abrimos e fechamos voluntariamente, que nós podemos fechar os olhos para nos interiorizarmos. Se você quer fechar para não ver algo, nós temos essas pálpebras, que têm um efeito para o nosso corpo, para os nossos olhos, lubrificar o olho. Mas aqui as pálpebras, o Senhor nos dá para que possamos fechar os olhos, para que não deixe adentrar a escuridão, as trevas, o pecado. E aí lembra de Sansão, que no final da vida dele, arrancaram os olhos dele, ele ficou cego. Só que isso já foi no final, depois que cortaram o cabelo dele. Mas antes, ele já foi abrindo os olhos para uma mulher chamada Dalila, que não era agradável aos olhos de Deus aquele relacionamento. Ele era um consagrado, um nazireu, tirado do meio do povo, escolhido ali por Deus. E ele foi deixando pouco a pouco, abrindo as pálpebras para que entrasse o pecado. Ele não só perdeu as forças quando cortaram os cabelos dele, não, ele já vinha perdendo as forças. As trevas já estavam entrando no seu coração, e quando tiraram os olhos dele, que ele ficou cego, ele já estava na escuridão. Não era mais fácil ele ter fechado os olhos, por ser um consagrado de Deus, um escolhido de Deus, a graça de Deus agia nele, não era melhor ter fechado, usado essas pálpebras para não pecar? Aí eu lembro de outro escolhido de Deus, o segundo rei de Israel, mas o rei escolhido por Deus, que Saul não era. Davi foi escolhido por Deus. Mas um dia Davi as trevas já estavam adentrando o seu santuário há um tempo. Ele deveria estar na guerra e já não foi para o campo de batalha, já tinha dado abertura para o inimigo. Estava lá e os seus olhos se depararam por uma mulher chamada Betsabá, mulher de um dos seus soldados chamado Urias. Veja, ele olhou, viu ela tomando banho, continuou olhando, continuou com seus olhos abertos, à porta de entrada do pecado e da perdição. E por causa disso, ele caiu no adultério, por causa disso, ele acabou mandando matar o seu soldado Urias. Eu lembro aqui também de um filósofo chamado Demócrito, que Tertuliano falava, que ele arrancou voluntariamente os olhos físicos, porque ele não queria pecar na impureza. Não seria mais fácil ele usar, pela graça, pela temperança, que é uma virtude, e fechar os olhos diante do pecado, diante daquilo que leva à sua fraqueza, do que tirar os olhos físicos? Não precisava fazer isso. O pecado, ou o que há de pecado, ele entra pela vista, passa pela imaginação, e da imaginação vem o consentimento. O pecado entra pelos olhos, a porta de entrada, mexe na imaginação, e quando eu consentindo, entra o pecado, e o pecado vem se entranhar na minha alma. Logo, para que não chegue ao consentimento, feche os teus olhos diante do pecado. Você sabe, nós sabemos, eu sei as minhas fraquezas. Você tem conhecimento daquilo que te leva ao pecado, daquilo que te leva a cair em pecado. Antes de consentir o pecado, de passar pela imaginação, feche os teus olhos. O Senhor nos deu a graça, o Senhor nos dá virtudes necessárias. O que foi a fonte do pecado, como eu disse, o olhar foi a fonte para que o pecado adentrasse, e com o pecado a morte eterna, mas também o olhar pode ser a fonte e o remédio que, em acordo com a graça, pode nos salvar. O pecado só vai adentrar os nossos olhos se nós fixamos nas situações de pecado. Se nós permanecemos e fixarmos o olhar naquilo que a gente já sabe que vai nos levar ao pecado. Se fixamos na vida dos outros,
vai nos levar a julgamentos, a fofocas, ao ódio. Se nós fecharmos os nossos olhos para as realidades, os pecados do outro, nós não vamos cometer pecados. E aqui eu lembro de um versículo desse evangelho de hoje. Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. Nós temos uma tendência a olhar para a vida dos outros, a olhar para o que os outros cometeram pecado. Como diz naquele outro evangelho, nós vemos o cisco no olho do irmão e não vemos a trave que está no nosso. Abramos os nossos olhos para ver os nossos pecados, para ver os meus. E assim, ao ver os meus pecados, buscar a fonte da graça para me aproximar de Deus. O outro, não devemos julgar, não devemos colocar ainda mais uma pedra em cima, um peso ainda em cima do pecado dela. Reza pela pessoa, reza para que ela se converta, para que ela perceba que está na escuridão e volte para a luz. Se eu estou mergulhado nas trevas, eu só verei o mal dos outros. Se eu já estou mergulhado nas trevas, eu só vou olhar para o outro e ver pecados, e ver erros, e não olhar para o outro como uma imagem e semelhança de Deus, e quem tem direito à salvação, e que você pode interceder, pedindo a intercessão por essa pessoa. Se fixar os olhos na mulher que não te pertence, na mulher do outro, ou no homem da outra, vai gerar adultério. Se fixar os olhos nos bens do outro, vai gerar cobiça, pecados mortais. Se fixar os olhos em imagens, em vídeos contra a pureza, vai pecar contra a castidade. Poderia falar aqui de todos os 10 mandamentos, mas o nosso olho é a abertura para todos esses pecados. E o demônio sabe disso. Ele sabe disso. E ele sabe das nossas fraquezas e limitações. Por isso ele não se cansa de, assim como ele fez com Adão e Eva, de mostrar, olha para o fruto da árvore, come, é saboroso. O demônio vai fazer isso. Ele não vai se aparentar como um monstro com chifres, com cauda, com fogo, não. Ele vai se aparentar para nós como um saboroso pecado. E principalmente como aquele pecado predileto, como o alimento que você mais gosta. Ele vai se aparentar como isso, para te seduzir. Terceiro e último ponto a destacar, nós somos a luz do mundo. O Cristo é a luz do mundo, mas nós, que ele falou, nós somos luz do mundo também. Não devemos ser, já somos. Mas o problema é que se estamos mergulhados nas trevas, de nada vai valer sermos luz. Uma lâmpada que não serve mais, que já queimou, não serve a não ser jogado fora. Nós somos luz, mas se estamos mergulhados nas trevas do pecado, de nada vai servir a nossa vida, a não ser no finais dos tempos, quando o Senhor julgar, ser jogado na perdição. Para que a nossa luz brilhe diante dos homens, precisamos deixar essa luz do Cristo adentrar a nossa alma. Os lugares escuros, sombrios que estão aqui dentro, que têm pecados. Muitas vezes é doloroso olhar para essas nossas feridas, pecados e limitações, mas é isso que vai causar o remédio da graça. Quando não deixamos Deus brilhar a sua luz nos nossos corações, é como o Evangelho fala, é quando escondemos a luz debaixo da cama. Mas quando permitimos que essa luz do alto nos ilumine, aí a nossa luz brilhará diante dos homens. E as pessoas olharão para essa luz que não é nossa, mas é a luz que vem do alto. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel, como diz o Salmo. Os que buscam a face do Senhor, os que buscam se aproximar do trono da graça, essa luz os iluminará e os salvará. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem tem mãos puras, inocente coração, não dirige somente para o crime. Sobre esse desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. Que nós possamos ser verdadeiramente a geração daqueles que buscam a face do Senhor, já com o coração limpo, sem querer pecar mais, deixando a vida velha para trás, olhando para frente, para a luz que é o Cristo, para adentrarmos um dia a salvação eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.